O CEU é uma ferramenta que vem de encontro à reclamação do presidente. Haverá uma interoperacionalização entre sistemas. Eu não posso precisar se isso é daqui a 3 meses, 6 meses, 8 meses, mas vai ser rápido, que quando você expedir um alvará de soltura lá em qualquer comarca que seja, esse alvará cairá na mesa do diretor onde a pessoa está presa, no mesmo segundo, já com a informação se a pessoa tem ou não outras prisões. Ou seja, em 30, 40 minutos a pessoa pode ser solta. Já é assim no estado do Paraná, mesmo com o sistema novo do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Lá uma pessoa é liberada em torno de 30 minutos, independente da distância. Essa é uma das metas do CNJ, a pessoa tem que ser solta o quanto antes. Justamente por ser seu direito a partir da decisão do juiz, né? Ela deve ser cumprida imediatamente. Só para concluir, essa resolução que o presidente citou, ela é bastante ultrapassada, porque na época que ela foi editada, não havia processo eletrônico, o processo estava gatinhando. Então havia aquela ideia de você expedir o alvará, o oficial de justiça pegar o seu carro e ir lá no presídio entregar. Hoje não é mais assim, né? Hoje o SAP, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, já está com acesso ao CEU. A partir do momento que o juiz dá a decisão, se ele remeter no mesmo momento, vai cair lá no presídio uma cópia da decisão, a cópia do alvará e assim por diante. Pois não? A doutora está perguntando se os próximos alvarás de soltura virão com a ressalva, com ou sem as ressalvas. Essa ressalva, ela é judicial, ela é jurisdicional. O juiz manda soltar, mas por que foi criado isso? Não se tinha notícia naquele momento da decisão se a pessoa tem ou não uma prisão em vigor. E mesmo que hoje, com toda essa estrutura eletrônica de tecnologia, isso também não é possível, porque no momento em que o juiz está assinando a decisão, outro juiz pode estar assinando o mandado de prisão. Creio que isso vai permanecer, mas já haverá o conhecimento de quais são as ressalvas. É isso que eu quero dizer. Na sequência, e quando a integração com o Banco Nacional de Mandado de Prisão estiver integral, no momento da expedição do alvará, já haverá a notícia se há ou não outras ordens. Isso deve facilitar a vida de vocês também. Essa situação de Fortaleza, principalmente aí, que ela está vivendo um momento de transição em razão da vinda dos apenados do interior, ela é transitória. Tá? Vocês estão vivendo aí um momento bem complicado, mas eu tenho a impressão que com o CEU e as medidas que virão, que o tribunal está planejando para integrar essas informações, em poucos meses isso deve regularizar. Né? A corregedoria tem esse conhecimento, ninguém quer que a pessoa fique lá mais do que algumas horas depois da decisão. Pois não?
Bom, a doutora está perguntando sobre essa demora das informações dos processos do interior que ainda não estão devidamente digitalizados. Esse processo de implantação, quando se trata de um estado muito grande, como é o caso do Ceará, ele tem que ser feito paulatinamente. Você não pode chegar e enfiar 50 mil execuções dentro do sistema de uma única vez. Então o tribunal fez um planejamento de fazer isso em 3 etapas. A primeira foi feita em dezembro, de fazer Fortaleza. A segunda é esse período que vai até o dia 21 de fevereiro, para fazer as maiores do interior. E numa terceira etapa que será agendada, eles vão fazendo gradativamente as comarcas menores. O que eu posso informar, cerca de 70 a 75% das comarcas estarão no CEU até o dia 21 de fevereiro. Os dados dessas penas serão tratados nos próximos meses. Eu acredito que em 6 a 8 meses esses dados serão tratados. Quando a gente fala de tratamento, a gente está anexando ao sistema e desanexando tudo que está faltando e sobrando, né? Nós já tivemos casos de 3 execuções de pena da mesma pessoa, que existia no SAGE. No CEU não haverá mais esse problema. Então tudo isso atrapalhava vocês. Agora, o que eu quero dizer é que o efeito desta organização vai resolver essa questão que vocês estão solicitando. Essa demora em obtenção de informações não haverá. Só um cuidado na interpretação aí, porque essas comarcas que não estarão no CEU, elas possivelmente serão colocadas numa escala que não foi programada ainda. E são comarcas bem pequenas, com 30 execuções, 70 execuções, 40. Então a parcela disso é bem pequena. As integrações, o CEU permite integração com qualquer tipo de sistema, inclusive de banco. O grande problema é que o Tribunal de Justiça precisará, a partir da implantação, de um período para formatar o programa que faz a integração, né? E isso a gente acredita assim, não menos que 4 ou 5 meses, e a gente espera que não passe de 1 ano. Por isso que eu sempre dou uma média, que em 7, 8 meses as coisas estarão muito melhores. O mesmo treinamento que eu estou tendo agora com vocês e que eu tive com a OAB em dezembro, eu tive com a Secretaria de Administração Penitenciária. Ficou bem esclarecido que a pessoa não pode, por culpa do sistema, do executivo, ficar presa aguardando consultas e consultas e consultas, né? Então, eu acredito que eles também vão tomar medidas para reverter esse quadro aí de pessoas ficarem 15, 20, 30 dias aguardando a soltura. E o papel do advogado é muito importante aí. O juiz concedeu, passou 24 horas, 48, não soltou, peticiona e representa a pessoa, vamos resolver isso de alguma forma. Por quê? A secretaria não pode, sob a justificativa que não pode soltar, ficar eternamente com a pessoa guardada. Nós tivemos um caso no carnaval do ano passado no Paraná que a pessoa morreu porque ficou um final de semana a mais. O alvará foi expedido, nós mandamos o alvará, caiu às 18 horas na secretaria e a secretaria se recusou a soltar a pessoa porque passava das 17 horas. Quando aconteceu, daí que a imprensa veio para cima, daí quiseram culpar 1000 pessoas. Tem procedimento para apurar, tem inquérito, tudo, mas a gente não quer que isso aconteça, independente de quem quer que seja que tenha acontecido. O sistema está vindo justamente para preservar direitos humanos, direitos legais, direitos fundamentais, principalmente, né? E humanizar a pena. Um advogado que me chamou? Tinha alguém levantando a mão aqui? Não. Pois não?
Boa tarde, professor. Eu estou com uma colega aqui pedindo para fazer uma pergunta para o senhor, que ela não pôde estar presente. O problema é o seguinte: houve um erro no nome do cliente dela no processo de execução. Então, ela entrou em contato com a secretaria, pediu o desentranhamento desse nome equivocado, e agora o processo encontra-se sem réu. Segundo ela, procurou se habilitar nos autos e o sistema não está liberando esta habilitação devido ao processo encontrar-se sem réu. Aí ela pergunta qual o procedimento a se tomar. Essa é um caso raro que aconteceu com ela. Porque a pessoa primeiro precisa cadastrar, na verdade ela só tem que alterar o nome da pessoa. Se porventura se tratava de outra pessoa, ela deveria primeiro cadastrar o outro, depois baixar a errada. Não é possível colocar advogado, porque o advogado está em defesa do réu e não tem réu. Então, este caso especificamente, eu peço que me passe o número que eu resolvo em alguns segundos. Mas não é comum acontecer isso aí, é a primeira vez. Ok, professor. Ela me passou aqui o número do processo. O senhor me passa em seguida. Daqui a pouco eu passo para o professor. Obrigado. Vamos lá. A respeito dessa introdução, é importante que vocês entendam, então, qual é a ideia central do CEU, né, de executar a pena num único processo em todo o território nacional. Dentro desse conceito, você tem uma execução aqui no Ceará, né, aqui em Fortaleza, vamos dizer, e o seu cliente também tem uma execução lá no Macapá. Você está habilitado nos dois processos. É importante já na sua petição mencionar isso para o juiz ou trazer aquela de Macapá para cá ou levar de Belém, de Fortaleza, para lá. Por quê? Para unificar esses dados, essas penas e recalcular os direitos do seu cliente. Então, o advogado pode auxiliar o juízo nessa questão. Por que é preciso de uma provocação nisso? O momento exato de nós detectarmos se há mais de uma execução é no momento do cadastro. Só que a migração do Ceará está sendo feita no modo eletrônico. O sistema não faz essa consulta, né? Porque a consulta é mecânica, ela é manual. O que eu quero dizer é que se eu fosse cadastrar um processo novo, eu primeiro ia entrar no banco de dados do CEU, ia vasculhar, varrer todo o território nacional para ver se ele já existe. E se ele já existisse, a providência seria uma. O sistema não fez isso, então pode ocorrer de haver duas execuções. Então, se você tem esse conhecimento, noticia, pede a unificação, o juiz vai providenciar daí a remessa daquela para cá e assim por diante. E o segundo conceito, né, além de unificar as execuções, unificar a pessoa, em seguida com a biometria, e terceiro, e um dos mais importantes, preservar o direito do apenato. Qual? Aquele que a lei prevê, que com 1/3, com 1/6, com 2/5, 3/5, reincidente ou não, toda aquela conta maluca da execução penal, o CEU faz tudo sozinho. Tá? E eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão localizar isso no processo. Então você não precisa mais daquele estagiário que entenda de cálculo, nem de recorrer a alguma espécie de calculadora. O CNJ, inclusive, tirou do site aquela que existia, justamente porque o programa faz isso automaticamente. E aquela que existia lá na web do CNJ é a mesma que está aqui dentro do sistema. Antes de entrar na mesa do advogado e tratar das operações em si da mesa, que é muito simples, é muito fácil,
vamos para a parte técnica necessária aí. Você pode acessar o sistema de qualquer computador, de qualquer local, rede pública, rede doméstica, rede corporativa, tá? Você vai acessar através do endereço ceu.pje.jus.br. Quando você entra, é essa tela que vocês estão vendo que vai abrir no seu computador. E aqui em notícias, né, dia 14/10, tem um clicar aqui. Esse clicar aqui os leva aos manuais do sistema, tá? Como juntar, como atualizar o Java, enfim, tem uma série de documentos importantes aqui. Pois não? Sim. O navegador vai ser igual ao do PJE antigo. O navegador só vai poder entrar no navegador próprio, como é? O navegador você pode usar qualquer um dos mais populares. O que mais a gente orienta, que é o que mais se adequa, que fica uma navegação mais leve e tranquila, é o Mozilla. Aí, outra pergunta, complementando. O PJE, que nós já temos acesso aqui, a gente usa nos juizados, ele tem umas configurações no Java que já ficam no computador da gente. O ESAGE, que também é um sistema que nós já usamos, também tem essa configuração do Java e tudo mais. Quando nós atualizarmos o seu, vai mexer nas configurações dos outros sistemas, provavelmente, né? Não. Ou não? Não deve mexer. A única coisa é que o CEU precisa que o Java seja da versão 8.2 em diante. Qualquer outra versão acima disso ele funciona normalmente. Então vamos lá, para quem... Vocês já devem ter esse conhecimento porque você já atua no PJE e no SAGE. O PJE é preciso de um complemento do navegador de segurança, que chama-se Java. Tá? A maioria dos computadores caseiros tem esse navegador. Tenho a impressão, que eu sei que as outras OABs fizeram isso, de ter alguém aqui com uma certa expertise que possa por telefone, às vezes por e-mail, dar um suporte. Mas aqui nesses manuais que eu estou mostrando para vocês, lá nos requisitos do sistema, vocês terão acesso a essas questões. Percebam que é menos de uma página, né? O que eu preciso para acessar o CEU. Inclusive já com alguns links. Então não há grande dificuldade. Quando você vai assinar com o seu certificado, ele pede essa versão do Java específica instalada. A única dica que eu tenho, além do que está aqui no manual, é a seguinte: a gente, como leigo de tecnologia, vai lá e instala a versão que o sistema está pedindo. Só que o Java, às vezes, ele não instala em cima da antiga. Ele instala uma nova junto com a antiga. Dá problema. Então é só esse o cuidado. Quando você instalar um Java, tem que desinstalar o antigo antes. Só isso. Como fazer? Né? Painel de controle, desinstalar programa, escolhe lá o Java e desinstala. Na dúvida, procura uma pessoa especializada. Mas eu tenho a impressão que vocês não terão problemas porque as versões do PJE são compatíveis. Tá? Então, nesses manuais aqui, vocês têm várias documentações delas, muitas são úteis para o advogado. Então, quem tiver um tempinho, por curiosidade, ou quiser estudar, dá uma olhadinha lá em 15, 20 minutos, você já vai ter acesso a muitas informações. Pois bem, voltando à sua tela, como você entra no seu perfil lá?
Você vai digitar aqui o login e a senha que você recebeu e entrar. Márcio, eu ainda não recebi, não estou cadastrado. Vamos lá. Informações ao advogado, aqui em cima. Como se cadastrar? Com certificado digital. Todos têm, né? Quem não tem, não consegue. Certificado digital através do link. Clica no link. Alguém quer me dar o CPF? Recuperar dados da OAB Nacional. Doutora Ana Lígia. Clica em cima do número da OAB. Ele vai imprimir automaticamente um termo de compromisso, né, que você está acessando o sistema, e você vai assinar. Aqui é que ele vai pedir o Java. Aliás, eu vim fazer o treinamento e estou com um Windows novo aqui, eu não tenho certeza se eu tenho. Eu acho que eu não tenho. Vou ver se eu consigo resolver isso enquanto a gente conversa. Uma vez assinado, ele vai abrir uma tela para você atualizar os seus dados, confirmar e-mail, colocar uma senha e você vai salvar. Uma vez salvo, você estará habilitado para atuar no seu, mas não nos seus processos, tá? Entenda uma diferença. Quando você terminar de fazer o cadastro, você vai retornar lá naquela tela inicial de trabalho, vai digitar a senha que você recebeu, que normalmente é a sigla do seu estado e o número da OAB e a senha, pois não? Porque, tipo assim, o processo estava no ESAG, eu já era habilitada nos autos. Quando ele passa para o seu, ele não habilita automático. Isso. Vamos lá. Eu vou concluir essa ideia aqui do acesso e já entro nesse assunto que a senhora perguntou. Você vai colocar aqui, né, CE, o número da sua OAB e a senha que você cadastrou. E vai entrar no sistema. Você vai navegar nos seus processos onde você está habilitado. Normalmente entra e sai do processo, vê as movimentações e tal. Quando você for peticionar, você precisa assinar a petição. É outra senha. É a do seu cartão A3 ou do seu token, tá? Isso tem que ficar bem esclarecido. Na sua mesa de trabalho, só vai aparecer os processos onde você está habilitado. Nesse processo inicial aí de migração, de implantação, vai ocorrer que os advogados não foram migrados. Por quê? Nem todos estavam habilitados no seu. Então, como você vai proceder? Você pode fazer um contato com a vara para ela te habilitar, já que você já tem procuração nos autos, no SAG. Na verdade, é a obrigação dela fazer. Mas a gente pede um pouco de compreensão nesse período que está bastante tumultuado e você faz esse contato. Você pode, inclusive, peticionar mesmo não estando habilitado. Eu vou mostrar logo mais na mesa de vocês como faz. Tá? Então, não se preocupem que você não vai ficar sem visibilidade do processo. Nesse processo de implantação, sempre que a gente vê o advogado cadastrado, se ele já está no CEO, a gente já tem o hábito de jogar ele lá e fica tudo certo. Mas não é uma regra, porque os advogados têm demorado um pouco para fazer essa habilitação. Então o que a gente pede é que vocês divulguem, né, essa instrução que a gente está passando, e o quanto antes o advogado já estiver no CEO, mais rápido isso vai acontecer, porque quando o servidor percebe que ele está sem advogado e ele tinha advogado,
ele já joga o número da OAB ali e já cadastra. Ele já fica regularizado. Agora, quando ele vai jogar o número da OAB e percebe que o advogado não está no seu, ele não consegue cadastrar o advogado, vincular o réu. E o servidor não vai ficar fazendo isso todos os dias, né? Esperar o advogado se habilitar. Ele vai fazer isso uma única vez. Então você faz um contato, ó, já estou habilitado, me coloca nesse processo aí. Isso ficou esclarecido? Eu vou fazer uma pequena apresentação do sistema, aquilo que mais interessa ao advogado, mas a gente orienta que vocês deverão fazer, navegar nos seus processos espontaneamente, aí, quando tiver alguns minutos de folga, para ir se habituando com a plataforma. Ela é muito simples, mas no início, para quem não conhece, ela parece complicada. Então, por exemplo, se você ligar lá na vara, como eu peticiono? A vara não sabe te informar, porque a tua mesa de trabalho é bem diferente da deles. Então, por isso que, na medida do possível, quem já tiver acesso, dá uma navegada ali, uns 15, 20 minutinhos, 2, 3 dias, pronto, já está resolvido, você já vai assimilar. O processo, ele tá, uma vez que você entrou nele, inicialmente ele aparece a numeração, o nome da pessoa. Se você clicar em cima do nome, ele já te leva aos dados básicos. Tem as prisões, o endereço, né? Qualquer inconsistência você peticiona para que o pessoal arrume. Voltar, sempre utilize o voltar do sistema, não utilizem esse voltar do navegador. Em seguida, a natureza da ação, classe processual e assunto, se é público ou segredo de justiça, e se tem audiência agendada. Segredo de justiça não é comum na execução processo com segredo de justiça. Se você não está conseguindo ver o processo, peticiona e diga para, de repente, tornar público. Às vezes alguém cadastrou indevidamente. Excepcionalmente, um ou outro caso é segredo, né? Aí vai de você conversar com o juiz lá e pede para liberar. Pede para te habilitar e você vai ter acesso normalmente. Boa tarde, Boa professor. tarde. Boa tarde. Como o senhor entrou aí já no processo, identificando o processo, eu queria relatar aqui uma situação bem atípica. Existem situações que o condenado já adquiriu o lapso temporal para, um exemplo, para um condicional, e em algumas varas do interior, os processos estão em migração. Ou seja, na comarca de interior, a juíza já não decide mais o livramento condicional, porque já declinou a competência, o processo está sendo migrado, e o advogado não pode peticionar pelo ESAG na comarca e nem ainda no seu, porque o processo não aparece. Ou seja, fica aquela situação, o réu já adquiriu o direito da condicional e está preso, e o advogado vai recorrer aonde? O ESAG lá no interior não aceita mais, foi o caso que eu presenciei, e nem podemos acessar o seu porque o processo ainda não foi implantado no sistema. Isso é Fortaleza, né? Aracati. Essa situação que eu vivenciei foi em Aracati. O processo, a juíza não concedeu a liberdade porque o processo já foi remetido e não está no sistema ainda. Tá, ok. Essa situação que o senhor está citando pode acontecer de novo, mas eu vou dizer como funciona. A gente precisa de um lag ali para fazer a migração. Por quê? Justamente para preservar confusões. Você estabiliza o processo para jogar ele para dentro de outro sistema. Senão coisas vão acontecer e essas coisas vão se perder durante a migração. Só que isso é rapidinho, é coisa de 5 dias, 6 dias. Por exemplo, o interior inteiro migrou domingo, segunda e terça, hoje. Já terminou. Então, essa situação foi uma grande
coincidência, assim, não é para acontecer. Mas se acontecer, espera 2, 3 dias. Se persistir, aí vai pessoalmente lá na vara que a gente vai dar uma preferência para migrar esse. Por quê? Eventualmente, algumas migrações dão erro. Aí nós temos que fazer o cadastro manual. O cadastro manual não é tão rápido quanto a migração. Então, nós temos de Fortaleza 650 processos pendentes. Os advogados estão pedindo e nós estamos cadastrando aí 50, 60 por dia. Então, até sexta-feira a gente deve terminar. Do interior vai acontecer a mesma coisa. Só que numa quantidade bem menor. Então, espera 2, 3 dias, não resolveu, faz um contato que a gente vai resolvendo no manual. Ok. Mas não é nada grave assim. Nesse período, vencendo o benefício ali, o juiz vai dar uma preferência. Nós estamos dando preferência para esses processos. Principalmente réu preso, com direito vencido ou que vai vencer nos próximos dias. O processo tem várias abas, né? Lá na mesa de vocês também haverão vários menus de administração, de gestão. Mas os menus mais importantes para o advogado, além desse da parte, é este aqui, ó, informações adicionais. Navega no processo, né, para cima e para baixo. E aqui nós temos cálculo dos requisitos temporais. Esse caso aqui eu não tenho cálculo porque esse sujeito está foragido. E a situação carcerária. Um clique e nós temos acesso ao documento mais importante para o advogado, de todo o processo. Você não vai mais ficar lendo o PDF. Você vai ler esse relatório. Então aqui nós temos o nome completo da pessoa, a filiação, o cálculo total, ele tem 11 anos e 8 meses, ele está no fechado. Já cumpriu 4 e 4, falta 7, 3 e 5. Interrupção de cumprimento, sim. Motivo, fuga. Ou seja, em 10 segundos você já tem um diagnóstico do que está acontecendo com a execução. Mas vamos além, né? Ele não tem data para o semiaberto porque ele está foragido. Temos aqui um relatório em formato pizza dizendo o quanto já foi, o quanto falta, as ações penais, né? Lá da 4ª Vara Criminal de Curitiba, 5 anos de pena, pelo artigo 157, regime fechado, outra ação penal, da 17ª Vara Criminal de Natal, 6 anos e 8, fechado, 157 também, o flagrante em 1/1/16, o regime inicial em 1/1/16, semiaberto, ele ganhou o semiaberto em 11/4/19, o nome do juiz que deu o semiaberto, e assim vai. Fuga, dia 21 de janeiro de 2020 ele fugiu. Pode falar. Uma pergunta. Aqui? Só um minutinho, é que tem uma pessoa perguntando aqui na frente, daí o senhor pode perguntar. O doutor está perguntando se esses gráficos representam a somatória, o total das penas do sujeito. A regra da resposta é sim, tá? Tem que ser assim. Excepcionalmente, num período de transição dessa implantação dos dados das penas, este gráfico pode não representar a realidade. Se você, por exemplo, perceber num processo que ele tinha 3 condenações e aqui só consta 2, você pode até dar um alerta lá, ó, tá faltando coisa aí. Mas a regra é que sim, esse gráfico representa o total da somatória de tudo que tem o apenado. Exceto quando ele tem execução de substitutiva que não foi somada por um critério jurisdicional,
o juiz optou por deixar duas guias, duas execuções. Uma lá no semiaberto, de Fortaleza, e outra lá na VEPEMA, ou VPEMA, como vocês chamam, para executar uma pena de multa, uma pena pecuniária. Aí pode, tá? Elas não estão juntas. Só queria organizar o seguinte, eu tenho 3 pessoas para perguntar. Primeiro tem o senhor que estava com o microfone, daí a senhora e o senhor que está em pé. Pode ser? Pode falar. A minha é o seguinte, é porque eu acompanho 2 processos na execução penal, me dirigi à vara e a funcionária disse que eu me cadastrasse. Cadastrei. Estou aguardando a senha, não apareceu ainda no meu e-mail. Aí lá na informação diz processo encaminhado a outro fórum. E ninguém consegue abrir o processo. Doutor, eu acho que o senhor está se referindo ao SAGE, né? Essa mensagem é do SAGE. No CEU, uma vez o advogado estando habilitado, ele não sai mais, só se houver uma nova procuração. Então, se o processo for remetido para outra comarca, outro estado, o advogado permanece habilitado, que eu vou mostrar lá na mesa de vocês. Ao final, se o senhor quiser vir aqui me mostrar o número, eu resolvo isso para o senhor. Se for do CEU, se for do SAGE, não. Pois não, doutor? Boa tarde. Expedientes, o doutor está perguntando se há um prazo, né? O prazo é de lei, que em 24 horas a secretaria deve expedir os atos. Pois bem, me parece-me que é uma questão de organização judiciária e do tribunal local, doutor. Isso, só vamos separar o seguinte, o senhor está certo, só que o sistema é um sistema de tecnologia que depende de informação matemática. Ele só começa a contar a partir do comando, né? O comando ainda é humano. Então, enquanto o sujeito lá no fórum não expede o alvará, o sistema não sabe que tem alvará. Essa questão administrativa, né, se o senhor está tendo dificuldades, eu recomendo que o senhor procure lá o diretor do fórum ou o juiz, primeiramente, e não havendo resposta, a corregedoria daí. É o único jeito. Porque não, o correto é cumprir o quanto antes, né? Vocês sabem. Isso. Entendi, doutor. Eu só pediria um pouquinho de paciência nesses 10 dias que a gente está vivendo aí, entre quarta-feira passada até sexta-feira. A gente quer resolver todas as pendências em relação à comunicação com o SAP e essa sua reclamação, eu tenho a impressão que está embutido nisso, vai ser resolvida. Doutor. A doutora ali que está na vez, daí a senhora. Pode perguntar. Aos o quê? As faltas. A advogada está perguntando aonde serão inseridos os PADs. Olha, o CEU, o que aconteceu... eu já entendi a ideia. No CEU não haverá... haverá apenas a juntada do resultado do PAD na parte formal, que eu não cheguei ali ainda. No relatório só vai a decisão do juiz que afastou a falta ou homologou a falta. Porque lá a gente só lança aquilo que reflete na pena da pessoa. Tá? Então todos os lançamentos que aparecem aqui, se ele não reflete na pena, não estarão aqui. Por exemplo, alteração de estabelecimento. É uma questão administrativa que não altera a pena. Não vai constar nessa folha. Essa folha é o histórico completo de tudo que mexeu, levou a pena para cá, para lá, aumentou, diminuiu, mexeu na linha do tempo da pessoa. A senhora? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava pensando aqui nos requisitos da progressão, né, que são os requisitos objetivos e os subjetivos. No caso, eu acho que tanto eu como os colegas, nós temos mais problemas quando alcança o requisito objetivo, aí nós paramos no quê?
Exame criminológico, exame psicológico, certidão carcerária. E aí, como nós devemos fazer para o seu correr, sendo que nós precisamos da integração do seu juiz e presídio? Bom, é uma questão jurisdicional, difícil de falar até, mas a gente tem conversado bastante com os juízes, não só aqui do Ceará, também de outros estados. Muitos estados já aboliram o exame criminológico, porque revelou-se desnecessário. Porém, nós estamos orientando o juiz no seguinte sentido: se ele não abre mão do exame, ele que peça o exame antes da data. Só que tem entendimento de algumas varas aqui que após alcançar o requisito objetivo que vai se pedir os exames. Isso. Mas eles foram alertados que isso vai configurar atraso. E esse atraso vai apontar na Corregedoria e no Conselho Nacional de Justiça, né? E haverá um monitoramento disso. Tenho a impressão que os juízes vão mudar. Mas Eu não posso falar por eles, né? Mas muitos juízes já mudaram. E eu já sei de declaração de juiz que falou para mim que vai mudar, que vai pedir o exame com 3 meses de antecedência até 6 meses. isso daí não depende do advogado entrar no conselho para fazer essa reclamação. O conselho vai saber que está esse processo parado, ou o advogado tem que funcionar. Em casos excepcionais, o advogado pode, se for da sua vontade, ir ao CNJ. Eu tenho a impressão que seria caso até de agravo, se for, porque o requisito objetivo está ali, aí o juiz vai se justificar perante o tribunal no agravo dizendo que não, que é jurisdicional. É difícil falar sobre isso porque cada tribunal se comporta de uma forma, mas a tendência do CEU é deixar a execução mais objetiva, mais automática. Isso pode ser assim hoje, quem sabe daqui 8 meses... Se eu voltar aqui, vocês vão já me dizer outra coisa. Olha, aquilo lá já foi resolvido, assim a gente espera. Boa tarde. Boa eu já tarde. peticiono no sistema e eu tenho um processo em específico que, naquele relatório que o senhor mostrou aí, na parte da progressão do regime, aparece concedido. Mas onde tem o concedido pelo juiz, ainda não aparece nem o sim e nem o não. Aí fica dúbio. Se o senhor puder voltar ao relatório. Né? Onde tem a progressão de regime. Progressão de isso, pode voltar. Passou, o senhor já passou. Antes da pizza. Aqui? E progressão de regime, aí aparece semiaberto, concedido. Só que tem a questão do seu concedido pelo juiz, o sim ou não, parecer, não é isso? E lá não tem nem o sim, nem o não. Mas ali aparece concedido. É que ele está no semiaberto ativo, hoje, né? Que eu excluí aquela regressão do fechado cautelar. Dias remidos. Aqui a senhora fala que tem um concedido? Isso, um concedido. Depois eu posso abrir no seu computador? Eu gostaria de ver, porque não estou lembrado disso aí. Aqui aparece. Pronto, Aqui ó, sim. Isso, concedido. Aí, olha, ó, concedido pelo juiz. Aí está em branco, embaixo. Pode baixar um pouquinho. O nome do juiz? Concedido pelo juiz. Nem tem um sim, nem tem um não. Mas, isso. Tá. Ó, esse aqui são complementos dos dados do sistema. Vamos lá. Muitos dados que a gente considera irrelevante nesse momento não estão sendo cadastrados. Por quê? Nós temos 50 mil execuções para resolver. Então, dados que serão importantes na sequência serão colocados. Mas os dados essenciais aqui, sobre a database, a data do início da pena está aqui. Tá? Senão o sistema nem fazia o cálculo da pena. Então, sempre que tiver cálculo de pena, fiquem tranquilos, porque os dados necessários estão lá. Agora, se você não concorda com a database, se você não concorda com determinada fração, daí você vai ter que discutir no processo, né, que às vezes o juiz aplica lá uma fração de reincidente específico, quando ele não é específico, ele é comum, etc. Isso vai acontecer sempre, mesmo com o CE ou com outros sistemas.
Posso avançar? Eu tenho 2 pessoas ainda, daí eu preciso avançar, porque eu não cheguei na mesa de vocês ainda. Professor, boa tarde, colegas. Caso concreto, eu tenho um cliente que no sistema ESAGE estava com um parecer ministerial favorável, progressão de regime, isso em dezembro, início de dezembro. Até hoje, a vara sequer conseguiu cadastrar o sistema, os dados completos para que no sistema CEU ele pudesse ser feita a decisão. E assim eu tenho outros processos dessa mesma situação, um processo que não foi migrado corretamente e que está impedindo a aferição de benefícios. Doutor, a situação, até a gente já conversou aqui, ela não é fácil para vocês e não está sendo fácil para o tribunal também, para a vara, porque houve um acúmulo de funções. Então a gente tem apagado muitos incêndios aí. Se for casos extremamente graves, passa o número para a gente que nós vamos priorizar. No caso específico, o cliente teria direito no requisito objetivo desde agosto de 2019. Isso para mim é um caso grave. É grave, daí o senhor pode me passar o final daí. Mas a tendência é que essas questões sejam resolvidas aí gradativamente e vocês vão ver que a coisa vai se acentuando na medida que o tempo vai passando. Esses casos excepcionais passa para a gente que a gente vai correr atrás. Vamos lá, recapitulando. As informações do advogado, as mais importantes são a informação da parte, informações adicionais, onde você tem o cálculo visual, né? Se você quer saber imediatamente, o cliente está na sua mesa ali para lhe contratar, tem um regime semiaberto com monitoração lá e o senhor quer entender o que está acontecendo com a execução dele. Você vai abrir aqui, já enquanto conversa com ele, linha do tempo detalhada do que aconteceu com a execução dele. Ele tem 2 condenações, uma já cumpriu 66%, a outra ainda não, e assim por diante. Além destes menus, você tem o atestado de pena, informação da parte, informações adicionais, atestado de pena. Ele é um relatório mais simplificado, que também ajuda. Você pode, seu escritório, fornecer essa situação carcerária para os familiares do réu, que estão sempre ali pedindo informações. Movimentações é a parte formal do processo na horizontal. Tudo que houve no processo. Despacho. Está aqui o despacho do juiz. Designa audiência. Tá? Você pode marcar aqui só as peças do advogado. Olha aqui, ó, juntada de petição fica em vermelho. Ele só se manifestou uma vez nesse processo. Do promotor, vamos ver, membro do Ministério Público. Ó, tudo que está em vermelho, laranja aqui, foi o promotor que falou. Tudo isso facilita. Além do horizontal, você tem o vertical aqui em navegar. Navegar. Aqui é muito similar ao SAGE, onde você tem do lado esquerdo as peças do processo. Ele abre imediatamente aqui do lado direito. Parecer do Ministério Público e assim por diante. Você pode exportar o processo, um PDF, se precisar mandar para um colega, para os familiares, enfim. Processos criminais, eventos e incidentes é exatamente o núcleo do cálculo. É aqui que nós cadastramos as frações. Tá? Se você não está concordando, você pode entrar no processo e verificar quais são os itens utilizados. Principalmente aqui, ó. Olha lá, o artigo, né? A data do delito, se ele é reincidente ou não, 1.6 comum, 1.3 1/3 comum para livramento,
total da pena. Se você verificar um erro aqui, peticiona. Eventos. É todo o aspecto temporal da pena. Pois não? Boa tarde. A minha dúvida é em relação às movimentações. Por exemplo, eu peguei um caso concreto que a gente foi analisar o processo e se você colocar em movimentações, tem os documentos que vieram migrados do ESAGE. Nesses documentos, eu queria saber, a minha dúvida é, se existe algum filtro para a gente localizar os documentos que vieram migrados do ESAGE, ou se a gente tem que abrir documento por documento, porque às vezes a gente vai precisar consultar um ofício, né? Eu trabalho na SAP, sou advogada da SAP, a gente vê muito ofício, tem respostas de ofícios, que agora no seu não tem mais, né? Não existe mais números de documento, números de páginas, são movimentações, né? Isso. Então, lá nessa aba, a gente está sentindo essa dificuldade de localizar os documentos, porque a gente tem algumas respostas pendentes devido aos prazos e tudo, mas não existe, a gente não localizou esse filtro. Existe esse filtro? São duas respostas, sim e não. As novas será sim. As novas sim. Será sim. A antiga migrada do SAGE, nós tivemos que fazer uma correlação do que tinha do SAGE para nomear no CEU, porque os nomes, alguns são iguais, outros são parecidos e outros não existem. A gente teve que fazer correlação. Especialmente ofício vai vir. O que tinha lá no SAGE, ofício não sei o que, ofício não sei o que, aqui vai ter ofício. Então, com o Ctrl F, você vai poder achar. Então, se eu abrindo lá a primeira movimentação, que é aquela digitalização do processo, aí ele vai abrir todos os documentos, eu aperto Ctrl F e eu posso Ctrl localizar, F, por exemplo, ofício, né, ele vai localizar. Ele não está localizando nenhum aqui, porque eu acho que eu não tenho. Eu tenho um número aqui concreto, se você quiser. Até trouxe. Achou aqui, ó, ofício DPEM. Tá? Então, pode ser que você tenha sucesso e pode ser que você não tenha sucesso. Depende do processo. Tá? Infelizmente, não havia outra forma. Isso foi muito trabalhado, foi muito estudado. Sim. Tá. E em relação aos documentos, vão haver numerações de páginas ou a numeração vai ser por movimento? 1.1, 4.1? Por movimento. No CEU, então, o 14.0 é um movimento eletrônico, não é uma folha, como era no SAGE. A ideia é idêntica, só muda a forma de falar. Entendi. Muito obrigada. Processos criminais, você vai poder conferir as frações, né? Os lançamentos aqui. Eventos é tudo que é ligado ao tempo, nesse caso aqui, a prisão, a soltura, a prisão, a fuga, a recaptura e o término da pena. Sempre relacionado à pessoa, tá? Data da prisão, data da soltura, data da fuga, data da recaptura e assim por diante. É a linha do tempo. O doutor está perguntando sobre a coincidência de mandados de prisão idênticos, né? No mesmo processo. Essa questão não é relacionada ao CEU. É uma questão relacionada ao Banco Nacional de Mandado de Prisão e à vara que expediu. Provavelmente o juiz da vara de conhecimento expediu um mandado e depois a vara de execução expediu outro. Pela normativa, né, da resolução 188 do BNMP, não me recordo o número, se era esse, é um mandado de prisão só para cada recolhimento, né? A pessoa não tem que se recolher na cadeia 2 vezes. Ela se recolhe uma única vez, ela nem consegue. Só se ele se dividisse em 2. Assim como fugir. Ele não consegue fugir 2 vezes. Ele só foge uma. Ele pode retornar à prisão e fugir de novo. Mas imediatamente ele não consegue. É uma situação administrativa. É obrigação do juiz solucionar. Ele não pode manter a pessoa presa sabendo que que o outro mandado é desse mesmo processo. Só que existem inúmeros exemplos de
e situações aí que acaba confundindo um pouco a situação mesmo. Então, a gente pede que os advogados peticionem, esclareçam, né, o papel de vocês é importante nisso. Mas é administrativo, doutor, não tem uma solução imediata. Haverá uma solução breve. Assim como no Paraná já existe isso. Lá a gente não expede 2 mandados de prisão. Tá? A solução aplicada lá pode servir de exemplo para a nacional. A gente não sabe, mas eles estão trabalhando muito firme nisso aí. Eu acho que em breve a gente vai estar com essa questão da prisão e da soltura bem resolvida e daí comunicando 100% com o CEU. Pois não? A dúvida é em relação à visualização dessa documentação que migrou. No meu caso, não sei se acontece com outros, em processo que eu não estou habilitado. Às vezes o cliente procura querendo saber a situação dele, como você mesmo falou, e ele fica dando erro nessa documentação antiga. Eu sei. Eu não consigo visualizar, mesmo que eu vou lá naquela aba e peça acesso integral aos autos. Ele sempre dá erro. Vamos lá. Novamente a questão da migração, já foi respondido várias perguntas nesse sentido. A questão dos documentos, não foi falado ainda, a migração está ocorrendo quando ocorre em 2 momentos. Primeiro, o cadastro e os dados básicos dos lançamentos. Os documentos serão juntados depois. Tá? Lá no CNJ, né, tá havendo uma administração desses documentos, eles serão reassinados digitalmente e inseridos lá paulatinamente. Vários já estão lá, que foram feitos em dezembro. Eu não posso precisar quando regulariza, mas é coisa rápida, assim. Por exemplo, o interior que foi migrado no final de semana, sexta-feira já começa a ser colocados os documentos. Isso demora um pouquinho, mas é coisa de 10 dias, 15 dias. Enquanto isso, se valham do SAGE para ter acesso aos documentos. Mas é rápido, coisa de 2 semanas, isso aí, 3 já está lá, tudo lá, certinho. E quanto aos prazos prescricionais, também vão estar descritos no CEU? Estarão aqui, não sei se o pessoal prestou atenção quando eu tinha a fuga cadastrada, aqui tinha um item a mais, que era o da prescrição. Ele também vai fazer levantamento. Eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, adicionar, interrupção, novo incidente, fuga. Informações adicionais. Olha aqui, ó. Cálculo da prescrição que não tinha. Abro ela. Tá aqui. Essa prescreve em 2032, essa aqui em 2030. Individualizada. Aproveitem para ver qual seria o procedimento no seu caso. Tá? Se você não tem Java no seu computador, você não consegue assinar. Logo, você vai fazer isso que eu estou fazendo. Vai no Google, Java Download, já está fazendo aqui a instalação. Enquanto isso, perguntas. O primeiro, ele lá atrás, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Com relação ao habeas corpus preventivo, não tem possibilidade de entrar nesse sistema novo e o site daqui já cancelou a distribuição. Isso. Habeas corpus preventivo não é execução. O CEU é só execução. Embora o habeas corpus tramita na vara de execução por uma questão de competência delimitada pelo Tribunal de Justiça, vocês continuarão peticionando no SAGE, conforme sempre peticionaram. Se não estiver dando certo, o tribunal já vai arrumar isso aí. Teve alguma situação recente? Eles suspenderam a distribuição no SAGE. Mas eu fui o primeiro. Eu tenho a impressão que eles fizeram um bloqueio quando foi para migrar os processos e já vão reabrir isso aí. Talvez foi por um pequeno período ali, mas a Cristiane já tomou nota e já vão providenciar.
Peraí, só respeitar a ordem aqui, doutor. Aqui. Que eu saiba, roda também. Eu só não tenho essa informação tão técnica, que não é bem... Mas ele roda... O assinador é que eu não sei como ele é, mas eu sei que roda na Apple, né, no iOS, Linux e Windows. Minobre, até para não ser repetitivo, porque boa parte dessa pergunta já foi respondida em alguns momentos. Hoje o advogado ele vive uma espécie de peregrinação na vara de execução. E 90% das vezes a resposta é única. Foi migrado o processo, porém não por completo. É muito comum, por exemplo, a guia executória não ter acompanhado a migração total por completo. E, dado momento, o amigo pediu que a gente tem que aguardar alguns dias, ter um pouco de paciência, mas existe algum prazo, alguma data, porque hoje, pelo menos, não sei se é uma coincidência ruim no meu caso, mas 90% dos meus processos de execução estão todos parados. Não há movimentação e na vara sempre eles dizem porque não migrou por completo o processo. Uhum. Doutor, já foi falado, mas a gente vai reprisar. Se for um caso excepcional, assim, que o senhor precisa de imediato, ou o senhor procura o juiz pessoalmente ou fala com a gente. No mais, realmente é um período de turbulência. A gente pede um pouco de paciência, porque em alguns momentos a gente teve muita sorte na migração. Em outros, ela foi bem complexa. Não é fácil você pegar 50 mil processos e jogar para dentro, tirar de um lugar e jogar para o outro. Foi feito muito estudo. O CNJ está conversando com o Ceará desde fevereiro. E agora, no final do ano, é que a coisa deu certo. Tem muita gente envolvida. O CNJ está disponível para o Tribunal do Ceará em mais ou menos 10 a 12 pessoas, o tempo integral. Tribunal do Paraná, Tribunal de Minas e o próprio Tribunal do Ceará. Se o senhor estiver tendo dificuldade no atendimento, o senhor procura o juiz. Atendimento é uma coisa. A execução lá com dificuldades, por conta de implantação, é outra. É justamente isso que eu falei. Hoje a gente vive uma peregrinação, porque... Tá, e isso, vamos lá. O doutor tem que avaliar até que ponto está... Se está havendo má vontade ou é dificuldade. Na realidade, como que é feito hoje? Hoje, algumas varas têm uma planilha que a gente dá a numeração do processo e eles se comprometem em fazer esse cadastro manual, e outras a gente faz no modo antigo. Deixa o processo anotado e eles dizem que vão fazer. Só que isso a gente percebe que eles estão mais perdidos do que a gente. Eles não dão conta do problema, a gente fica perdido sem ter o que fazer e sem ter a quem cobrar. Tá. Uma das ações promovidas pelo Conselho Nacional, né, da equipe da Força Tarefa do Conselho Nacional que está aqui, foi colocar lá dentro das 3 varas maiores aí de Fortaleza um servidor altamente capacitado para elucidar dezenas de dúvidas. Então, se essa situação era assim até segunda-feira, a gente ficou lá de terça até sexta, e o pessoal já está capacitado, pelo menos nas 3 VEPs. E as meninas lá da VPEMA já estão fazendo por conta, estão altamente capacitadas também. Se for algum ponto bem específico, quiser me colocar depois, a gente tenta uma orientação aí, eu dou uma olhada aqui. De qualquer forma, eu vou passar a consulta simples. Aquela situação, se puderem praticar isso, e se haver alguma dúvida, manda lá pra gente aí, mas não tem segredo. Consulta pública, tá? O problema é que eu preciso do nome do réu, preciso saber. No meu? Eu vou continuar aqui. Buscas, 1º grau. Qualquer processo. Qual a vara? Araguaína. Nome da parte: João Fictício da Silva. Pesquisar. Tenho 2. O processo que eu quero é esse aqui. Entra no processo. Ele não vai deixar você ter acesso às peças nessa primeira consulta.
Márcio, então como eu faço? Eu preciso saber se eu preciso avaliar se eu vou assinar contrato com esse sujeito ou não. Acesso à íntegra dos autos. Declaro que li, salvar. Pronto, agora você tem acesso ao processo. Navegar. Estuda o processo e realmente você vai pegar o processo para trabalhar. Assina o contrato, parcela, né, 12 vezes, 24 vezes, a primeira para depois do carnaval, e começa a trabalhar. Qual é o primeiro passo? Juntar a procuração. Como? Juntar petição eletrônica. Vamos lá. Ele te dá um monte de informações, porque às vezes você precisa dessa petição durante a juntada. Rola o mouse lá para baixo, juntada de. Abre a lupa e procura aquilo que mais convém. Eu vou juntar procuração. Selecionar. Se eu já soubesse que era procuração, eu podia fazer assim, ó, ele já aparece ali, ó, petição de procuração. Pedido de urgência, sim ou não? Vamos lá, tá na mão do advogado isso aqui. Não coloque em urgente para tudo, porque a vara vai saber. Vai chegar uma hora que é urgente, a vara fala, esse advogado coloca urgente para tudo. Tá? Então coloque o que é urgente realmente quando for muito urgente. O que não é, coloque normal. Até vocês irem se afinando com o pessoal da vara. Pois bem, esse é o dado da movimentação. Agora eu vou fazer o arquivo. Adicionar. Eu posso juntar um PDF. Né? Eu fiz com o meu timbre, lá com a minha logo do meu escritório. Ou eu posso também fazer escrito. Aqui. Petição, digitar texto, senhor juiz, tal. Escreve tudo que você precisa. Continuar, ele gera um PDF, concluir. Nesse momento, você ainda pode fazer juntadas antes de assinar. O quê? RG do réu, comprovante de endereço, comprovante de trabalho, carteira de trabalho, laudo médico, o que você quiser. Aqui, ó. Selecionar arquivos, documentos. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Você pode juntar mais de um arquivo ao mesmo tempo? Pode. 3, 4, 10, 30... Cada arquivo 5 MB. Em PDF, imagens também ele aceita. Ele tem as extensões mais populares lá. JPEG, PEG, JPNP, tem várias. Eu chamo a atenção, quanto menor o arquivo, mais rápido fica para você navegar no processo. Então, quando você gerar seu PDF, tenha critérios aí para não gerar aqueles PDF coloridos de 3, 4, 7 MB. Não precisa. Um PDF colorido, bem no capricho, é 300 KB. E ele fica bem rapidinho. Então aqui é um comprovante do CNPJ e assim por diante. Assinar arquivos. Vai confirmando o que ele está pedindo. Eu não reiniciei o meu, eu não tenho a impressão que ele não vai funcionar. Porque eu não queria perder tempo aqui. Ele não vai assinar, ele já teria aberto para assinatura. O Tribunal de Justiça desenvolveu um navegador para o CEU. Esse navegador você instala no seu computador. Quando for para usar o CEU, você usa ele. Aí conversem aí com o pessoal da OAB que pode o tribunal vai fornecer esse navegador emprestado. Ele serve para qualquer pessoa. Você instala ele, executa ele, resolve Java, resolve tudo sozinho, tá? Daí tem que ver com a Cristiane, consegue fazer a ponte lá com o diretor da TI para fornecer num pendrive, ele tem 100 MB, é bem pequenininho. Instala
E ele não é nem instalador, ele é um executável, de tão pequeno que é. E ali você navega à vontade. Quem me chamou aqui? Ah, sim. Não há mais Diário da Justiça. É só no teu e-mail. Se você não abrir o teu e-mail, o sistema vai abrir automático. Eu acabei de fazer, enquanto a gente conversava, uma intimação para mim mesmo, para o advogado. Vejam como funciona. Início. Intimações. Está aqui, ó. 28/1/2020, eu fiz uma intimação. Já caiu na minha mesa. Isso aqui foi lá para o teu e-mail também. Então, se você entrar no seu todos os dias na tua mesa, nem precisa abrir o e-mail. Márcio, em que momento começa a contar o prazo? No momento que você ver aqui. Enquanto eu não clicar no ver, eu não conta prazo. O problema é que eu não consigo ver o processo também. Isso é por uma questão de ajuste aí da justiça. Então, não, mas eu faço questão de ver. Ver. Está contando o prazo a partir de agora. Eu tenho quanto tempo? O prazo que o juiz me deu. Nesse caso aqui, ó. Detalhamento do prazo. Dia 28 foi feita a leitura. Início do prazo em 2 dias corridos. Dia 30, término do prazo. Por quê? Começa amanhã. Então, mas esse prazo, os juízes sabem que o pessoal demora para juntar a certidão. Eles não vão dar só 2 dias. Isso. E vai. Gente, a OAB tem uma força gigantesca. Vocês têm que usar essa força. Lá no Paraná, o bicho pega. Eu estou sendo filmado, eu não posso... Veja, essa não é uma afirmação minha, é uma constatação constitucional. A OAB é um dos pilares da Constituição. Está na mão de vocês. O que tem que ser feito, eu não posso falar. Toda essa transformação, essas dificuldades que vocês estão tendo, SAGE, CEU, PROJUDE, EPROC, Tucujures e tudo mais, advém de uma postura sensacional de alguns operadores, né, de alguns responsáveis a nível nacional que querem realmente melhorar a justiça do Brasil. A intenção do judiciário como um todo é muito positiva. Muito se perdeu ali de 96, 97 até 2010, 2011. A nossa justiça poderia ter sido melhor se lá atrás o CNJ tivesse tido essa postura. E ela aconteceu só agora em 2015 que começou isso. Então, o incômodo é gigantesco, que eu vivo lá de lá também. Eu tenho muitos amigos advogados, parentes, minha filha é advogada e sei como funciona. Todos sofrem. Todos sofrem com essas implantações, com essas mudanças. Então, agora, providências efetivas, né, o advogado tem que exercer os seus direitos. O que eu disse que lá no Paraná não é assim, mas não digo que sempre foi mil maravilhas, né? A OAB lá é muito forte, o tribunal a respeita, sim, é de igual para igual. Juiz, desembargador, advogado, presidente de comissão, presidente da OAB, são todos tratados igualmente. Foi uma conquista da OAB de lá. Eu acho que vocês têm que fazer a de vocês. Dentro dos limites, né, de cada um, aí, com muito respeito, principalmente, e tomar as providências administrativas sempre de acordo, no mesmo limite, né? Não tratar com soberania ou com soberba e etc. Vamos lá.
mais uma vez, paciência durante esses dias de implantação, que as coisas vão melhorar, eu tenho certeza. Não foi fácil nos outros estados, não está sendo fácil no Ceará. Mas é que a turbulência é grande em razão de outros traumas aí que vocês estão vendo. O tribunal também está se vendo doido, porque eles vêm aí de várias mudanças administrativas internas. Por que foi feito no final do ano? A logística para fazer uma operação dessa, vocês não têm noção, ela é gigantesca, envolve aí em torno de 300 pessoas. Se nós deixássemos para janeiro, não iria acontecer. Aí já tem Santa Catarina, Manaus acontecendo, Rio, depois vem São Paulo com 700 mil execuções, o Ceará ia ficar por último. Tá, vamos lá, doutora, desculpa te cortar de novo, porque a gente precisa avançar, mas só para finalizar isso, foi falado bastante aqui, é só num curto período. 90% da execução de Fortaleza já está lá, exceto um advogado lá do fundo que já saiu, que falou que o dele não está. De 16 mil processos, a essa altura são 600 que não estão. Que dá quantos por cento isso aí? O resto já está lá. As medidas continuam sendo as mesmas do SAGE. Se o juiz não aprecia, se o juiz aprecia, se o servidor atende bem, atende mal, elas continuam sendo, é isso que eu quero dizer. Isso não mudou. Então, eu não posso dizer o que fazer, porque realmente eu não vivo aqui no Ceará, eu não faço ideia. Agora, eu posso ensinar como peticiona, como assina, como filtra, para isso que a gente veio aí. Doutor, rapidinho, nesse curto espaço de tempo que o senhor disse que acredita que vai ser implementado, tem como deixar uma pessoa ou no fórum e uma no Tribunal de Justiça que fique responsável para receber os advogados nesses casos de dúvidas? Porque uma das dúvidas que eu vejo muito dos colegas e também que eu tive nas execuções penais é porque a gente chega lá, dá o número do processo, o servidor abre e ele diz, olha, o processo realmente está aqui, mas não foi migrado as peças. E é como o doutor Márcio Vitor disse, fica esse leve e traz. Quando a gente tem sorte de ter um funcionário do seu que possa explicar isso, ele consegue resolver ali na vara de execução. Mas na maioria das vezes fica esse leve e traz e a gente fica perdido. A minha dúvida é essa, teria a disponibilidade de deixar uma pessoa no fórum para resolver esses entraves nas varas de execuções? Eu não posso me comprometer 100% do tempo, porque senão vai ter fila de advogado lá na Força Tarefa. E nós estamos aqui em auxílio ao próprio tribunal e auxílio a vocês. Se eu pegar um servidor capacitado para resolver 150 processos no dia e ficar atendendo advogado, é 150 processos a menos resolvido. Então a gente está trabalhando aí numa mão de duas vias. Quanto mais a gente avançar, mais rápido o trauma termina. Mas, em situações excepcionalíssimas, pode ir lá no aquário do tribunal, no segundo piso, e nos procurar. Mas são casos, né? Essa desculpa que não migrou, não é para não movimentar o processo, porque você pode olhar a movimentação no SAGE e todos os dias estão migrando peças aí. É coisa de 3, 4 dias vai resolver isso. Então vocês têm que avaliar caso a caso. Eu não quero tomar aqui uma atitude que seja equânime para todos, senão vai ter fila lá e acabou o projeto. Nós vamos passar até o dia 21 atendendo os advogados e não vamos implantar os processos. Porque nós não estamos aqui só dando curso. Enquanto tu está dando curso aqui, tem outro lá em Sobral, tem outro lá em Juazeiro, tem outro na Vara, tem 10 pessoas lá ensinando outros servidores. Isso a coisa melhora dia após dia. Só melhora. Então, isso você tem que saber. Então, quanto mais esse pessoal se concentrar ali no trabalho, mais vai melhorar para vocês também. Posso seguir? Vamos lá. Ó. Novamente, eu fiz a leitura do prazo e agora é aquela correria. O juiz mandou eu juntar um atestado. O prazo está correndo. Ok, eu consegui o atestado. Como eu cumpro esse prazo? Tá aqui, ó, cumprir prazo. Lembra que naquela hora não tinha. Agora tem. Por onde eu vou peticionar?
Subestabelecer petição eletrônica ou cumprir o prazo? Cumprir o prazo. Por quê? Quando você juntar a petição por aqui, ele dá baixa lá no núcleo do sistema dessa pendência. Então ela fica positiva para você e para o sistema. Cumprir prazo, rola o mouse lá para baixo, aqui ó, cumprir prazo. Juntado do que? Petição de adicionar. Daí você digita ou junta um PDF, assina e conclui o movimento. Eu vou voltar porque eu só tenho um processo e vou dar um outro exemplo agora bem interessante. Início, intimações, aguardando ciência, nenhuma, aguardando cumprimento. Cadê ela? Tá lento. Cumprir prazo, renunciar prazo. Se eu renunciar prazo, vai pintar um histórico lá na árvore do processo dizendo renúncia de prazo, ou seja, você foi intimado, não tem nada para peticionar, era só uma ciência, não precisa assinar. Essa é a vantagem. Você tem 12 intimações, mas é só 2 para peticionar. As outras 10, vem aqui e renuncia. Rapidinho. Tá? Cumprir prazo, tem que juntar alguma coisa. Renunciar, não tem. A todo momento você tem acesso à base do processo de situação carcerária e outras pendências. Aqui também tem cumprir prazo. Vocês vão perceber que ele tem esse cumprir prazo em 3, 4 lugares. De tão intuitivo que ele é. Por quê? Para você não ter que ficar voltando, trocando de telas e tudo mais. É a tendência. Tecnicamente é isso. É claro, se a vara lá não movimenta, o processo fica parado. Mas a tua parte você fez. Ele gera uma pendência lá na vara e força a vara a olhar. Toda vez que você junta uma petição, como a gente fica sabendo lá? Ele gera uma pendência lá, existe uma caixa de protocolo que vai gerar uma pendência. O servidor é obrigado a olhar aquilo lá todo dia. Então, por isso que a gente fala, peticiona, porque gera pendência. Aí ele vai lá, putz, o advogado peticionou. Peticionou a segunda vez, peticionou a terceira vez, e o cara não fez nada, você tem a faca e o queijo na mão para tomar uma medida contra ele. Agora, se você nunca peticionou, daí você vai reclamar para o juiz que ele não está te atendendo, é isso que eu estou querendo dizer. Essa avaliação das questões deve ser feitas de acordo com os fatos. Quais são os fatos? Eu peticionei 8 vezes. Né? Você tem um pacote de PDFs na mão comprovando que o senhor peticionou, aí o senhor toma a medida. Agora, se você nunca peticiona, vai lá no balcão, dá um alô lá, toma um café, vê aquele lá pra mim, isso não vale. Na hora do processo administrativo, o juiz vai falar, me desculpa, não tem nenhuma prova aqui. Vocês conhecem direito público, direito administrativo funciona só na legalidade, é só no papel, né? É virtual, mas o papel ainda está aqui dentro. A ideia do papel. Isso vai ser assim o resto da vida. O nosso ordenamento jurídico funciona assim. Então, de ferramentas importantes que eu tinha para mostrar era isso. Você pode fazer a gestão, então, dessas intimações, aguardando cumprimento, últimas movimentações. Ó, eu fiz a leitura. Aqui, na aba intimações, você consegue fazer a gestão completa do sistema. Das novas aguardando leitura, das já lidas e sem prazo para cumprimento, lidas e com prazo, quer ver? Tá ali, ó, é aquele que eu acabei de ler. Último dia para cumprimento, eu não tenho nenhuma. Por quê? Você está na correria do dia a dia, você atende lá um monte de cliente, e você, puxa vida, tem que ver o seu. Entra aqui e veja qual está no último dia para você não perder o prazo. Eu não tenho nenhuma. Já cumpridas,
Eu tenho 2. Prazo perdido dos últimos 30 dias. Deixa eu ver se eu tenho. Nenhum. Por que isso? De repente, o juiz vai ter que puxar a orelha lá porque você perdeu um prazo e você vai ter que prestar conta para o cliente. Olha, a culpa foi minha. Então você vai conferir se você realmente perdeu o prazo e você viu que perdeu. De repente não é nada grave, você pede uma reconsideração para o juiz defere. É uma questão de direito. O juiz vai deferir, não tem problema. E com prazo a vencer no período informado. Eu quero saber tudo que vai vencer nos próximos 3 dias. Por quê? Eu preciso fazer uma viagem com a minha família, tirar uns 3 dias de folga e quero ver se não tem nada pendente para cumprir nesse dia. Porque daí eu já cumpro hoje, ou peço mais prazo, ou subestabeleço para um colega fazer e assim por diante. Então a aba intimações é a aba mais importante de todas. Já lidas com prazo decorrendo é a maior de todas. Está aqui. Você pode clicar em cima do processo ou selecionar aqui, cumprir prazo. Novamente ele cai lá onde a gente já estava tratando. Ó. Tipo de documento. Petição. Se você não souber, vai na lupa e seleciona aqui. Ó. Petição. Agravo de instrumento. Seleciona. Adicionar. Você já tem ela pronta. Seleciona aqui. Se você vai digitar, seleciona aqui. Recurso aqui. Puxa, não tem recurso e não tem agravo. E agora? Petição? Não, coloca aqui, ó. Outros. Agravo de instrumento. Agravo. Digitar texto. Continuar. Pode também. Você escolhe antes. Ah, eu resolvi mudar agora. Fecha tudo, adicionar, tá aqui, ó. PDF aqui, digitação aqui. Eu posso fazer um Ctrl C de lá para cá? Pode. Digitar texto. Aqui, ó. Colar do Word. Você joga aqui nessa caixinha, dá um Ctrl C de lá, ele vem até com a logo. Faça o teste lá e vem formatado. Desde que você copie lá com a logo, né? Faça o teste, que eu sei que ele é bem completo. Se dá um OK, pronto. Daí é continuar e concluir. Assina. Eu não estou conseguindo assinar. E conclui o movimento. Feito isso, o teu prazo está cumprido e a petição está no processo. Você volta, navega no processo e você vai ver tua petição lá bonitinha e fica acompanhando. Aqui em navegar já vai aparecer. Para finalizar, eu vou fazer assim. Entrar no processo, cumprir prazo. Eu vou renunciar a esse prazo. Posso? Ok. Pronto. Tá feito. Navegar. Isso que eu estou enxergando aqui, o juiz também está lá. O servidor, o promotor. Aqui, ó. Renúncia de prazo do Jefferson Silveira Santos. Detalhes. Renúncia de prazo, né? Advogado. O nome dele. O número do processo. A data e o número do protocolo. Então, você não precisa nem de comprovante, já está comprovado lá dentro do processo. Vamos lá, novamente, ó. Ativo. Se você tem... Eu acabei de falar com o doutor aqui, que eu dei exemplo de 14 e 11. Se você tem 15 processos na execução, com procuração, e aqui está aparecendo só 5, está faltando 10. 10 o quê? Habilitações. Quem tem que fazer? A vara. Márcio, como eu peticiono se eu não estou habilitado? É aquilo que eu mostrei no início. Busca, processos de primeiro grau. Eu sei o número do processo, né? Porque está na minha pasta. Digita o número deles aqui. Qualquer processo. Aí você diz qual que é a vara. Qual vara? Terceira Vara de Execuções Penais de Fortaleza. Número do processo. Coloca o número aqui.
Não. Pesquisar. Achei o processo. Clica nele. Petição eletrônica. O duro é que eu achei justamente um processo que eu já tinha entrado nele, daí não aparece aqui ou visualizar. Petição eletrônica, igualzinho como se você fosse habilitado. Junta aqui, ó, pedido de petição. Aí aqui você vai escrever o quê? Doutor juiz, eu já sou procurador faz 8 anos do cara e não consigo ver o processo. Por favor, já peticionei 3 vezes. E vai pedindo. Tá? Eles vão te habilitar. Lá no Paraná, a gente resolve muito isso aqui por telefone. Ouvi dizer que aqui eles não atendem telefone. Eu não sei se tem uma norma do tribunal que não pode atender telefone. Lá no nosso tribunal é obrigatório. Então, busquem esse direito. Por quê? Eu atendo o telefone, quando o advogado fala, você tem como me habilitar? Enquanto eu falo com o advogado, já habilita. Doutor, já habilitei. Tá resolvido. Agora o advogado ir lá no balcão. Você fica lá 2, 3 minutos, você tá perdendo tempo. Quem tá perdendo tempo sou eu, não é o advogado. Olha só. Não, eu estou dando, né? Já está divulgado aí. A luta é de vocês. Pessoal, obrigado. Desculpem os excessos. Até o dia 21 a gente está aqui no tribunal. E com um pouco de paciência vocês vão ver que não é tudo isso não, que é muito simples e fácil de lidar. Tá? Um abraço a todos.